Constituição, foram fazer política, inclusive, na própria Câmara, para poder pressionar deputados e senadores que tinham alguma pendenga jurídica para que não votassem a favor. E muitos que eram a favor do voto impresso, a materialização, eles acabaram, inclusive, mudando o seu posicionamento e a PEC 135 não obteve o número suficiente de votos dos 3/5 necessários. Então, a população está correta. Sim. É preciso esclarecer. Nós não podemos chegar a uma condição de aceitação em que acredita-se numa votação séria, honesta, mas que, na verdade, pela ação do Supremo Tribunal e também do TSE, a colocação do presidente, do acaso aqui agora, entre aspas, eleito, devido a essa dúvida, ao invés de ser, na verdade, ele foi colocado, ele foi nomeado pelo Supremo, ao invés de ser verdadeiramente eleito. Então, eu acho que está correta a manifestação. Deputado, na sequência, a pergunta de Amanda Klein. Deputado, bom dia. É perigosa essa sua afirmação, né? Dizer que ele foi colocado lá pelo Supremo e não eleito pela população. Não há nenhum indício, não há nenhuma apuração que leve a crer que possa ter havido fraude nas urnas. E não é só o TSE que atesta isso, embora isso seja o principal, porque é a autoridade eleitoral, mas também relatórios da OAB, do TCU e das próprias Forças Armadas, que não encontraram nenhuma apuração de fraude. A própria Procuradoria-Geral da República disse que não há como investigar porque não há o menor indício de que algum ilícito possa ter ocorrido. Então, sim, eu acho que o povo brasileiro as urnas eletrônicas vigoram há 25 anos, elegeram 99 deputados do PL, elegeram aliados do presidente Bolsonaro para governos estaduais em Minas, Rio, São Paulo. Quer dizer, eu acho que é uma prova da lisura do pleito. E isso parece muito um choro de perdedor, mas que resvala sempre para atos antidemocráticos e de cunho golpista. Então, acho isso bastante preocupante. E no universo político, todos os presidentes de poderes, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do seu partido, reconheceu imediatamente, foi o primeiro a reconhecer a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, já se encontrou com ele. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: no seu partido, no PP, o Lula já deixou claro que o PT não deve ter um candidato à presidência da Câmara, o PL colocou-se na oposição. No seu partido, Progressistas, pode haver uma parte da bancada, pelo menos, que vote com o governo ou faça parte, eventualmente, de uma bancada do governo eleito? Amanda, bom dia. Eu quero dizer para você o seguinte: não tem nenhum risco e nenhum perigo eu fazer essa afirmação. Eu disse inicialmente que eu sou da área biológica, e na área biológica nós não ficamos com dúvidas, nós esclarecemos. Ontem, o PL entrou com pedido de anulação da eleição, exatamente porque houve inconsistências. Eu tenho o relatório das Forças Armadas, e o que diz aqui é que nesse relatório das Forças Armadas eles foram impedidos de ter acesso ao código-fonte. Então, veja, isso, quando nós temos indícios, Amanda, nós não podemos ficar simplesmente com a satisfação de que alguém chegou, fez uma declaração em que alguém vai para a rua e diz assim: esses são golpistas. O que significa golpe? É importante a gente fazer uma análise fria disso. É golpe quando você quebra uma regra. E a Constituição brasileira, desde 1988, ela dá a condição de manifestação diante da insatisfação. Ninguém é obrigado por lei a fazer ou declarar alguma coisa que não esteja convicto daquilo. E nem é impedido de que assim seja. O que a gente percebe é que, através da própria Constituição, nós temos, inclusive, parte da imprensa, desse consórcio de imprensa, cerceado. Então, isso é golpe. Existe uma regra, existem princípios, existem maneiras de se chegar a um determinado posicionamento, inclusive dando condição ao controverso, e você tem exatamente um cerceamento de quem deveria zelar pela lisura do processo. Se há dúvida, isso tem que ser mostrado. Então, esse pessoal que está aí, que é o pessoal que foi usado, inclusive, essa companhia, não me lembro o nome aqui agora, que foi contratada pelo PL, né, mostrando que todas as urnas, principalmente as urnas antes de 2020, elas são passíveis de serem adulteradas e serem manipuladas. E o Exército não teve acesso ao código-fonte. Portanto, o Exército diz o seguinte, que é possível que haja manipulação. E num processo eleitoral democrático, nós não podemos ficar com dúvida, principalmente quando essas alterações são muito consistentes e muito traumáticas, com mudança de resultado. Eu concordo com você. Em eleição, a gente ganha ou perde. Eu perdi muitas vezes. Eu não tenho problema de perder e quero crer que grande parte de um jogo, quando você entra para jogar, você entra a jogar sabendo as regras. E essas regras não podem ser mudadas. E nós, Amanda, vivemos num país, ou seja, numa condição, não no país, mas numa condição material. Nós temos que ter a materialização. E a pergunta é por que esse grupo que está hoje no Supremo Tribunal Federal trabalhou, fez campanha, agrediu a Constituição, contrariou o artigo 95, e que juiz não deve fazer campanha, não deve se envolver em política, e eles foram exatamente para isso, para manter. E derrubaram 3 projetos de lei aprovados, transformados em lei, inclusive um que a presidente Dilma foi, inclusive, vetou e foi derrubado pelo Congresso, e agora a PEC 135, que não passou com a participação. E, na verdade, nós temos evidências claras, indiscutíveis, de que há manipulação. Então, por isso eu volto a afirmar. Eu volto a afirmar sem nenhum medo. Essa verdade virá à tona, para que verdadeiramente nós tenhamos um processo
sério que possa ser confiável. Agora, deputado, não tem jeito. Nós já estouramos nosso tempo, mas cabe mais uma pergunta do Paulo Eduardo Martins. Peço brevidade para ambos, por gentileza. Serei breve, Lívia. Deputado, bom dia. Como o senhor tem visto, eu queria ouvir a sua opinião sobre esse cerceamento de mandatos de deputados, com as redes sociais, deputados que têm aí a imunidade parlamentar garantida no artigo 53, estão tendo as suas redes sociais bloqueadas. O senhor se sente seguro plenamente sobre o que diz a respeito de não sofrer algum tipo de punição? O senhor se sente amparado pelo artigo 53 da Constituição? Olha, eu acabei de responder para a Amanda, né, dizendo que isso é golpe. Quando você cerceia a liberdade, o artigo 53 diz que você tem autonomia para dizer, você não é imputável em relação àquilo que você fala, com responsabilidade naturalmente, obedecendo aos códigos civis e penais que existem no país, né, diante daquilo que está colocado, isso aí é quebra, né, isso é golpe. O que o Supremo tem feito é golpe, né? Eu vou dizer para você pode olhar para mim, eu não sou jovenzinho, eu não tenho muito mais coisa a perder. Eu tenho compromisso com a verdade, eu não sou sofista, eu não faço discurso para agradar nem para emocionar. O meu posicionamento é um posicionamento de resgate da verdade, daquilo que verdadeiramente acontece e está acontecendo. Então, o que eu estou falando aqui, certamente vai parar no Supremo, vai no TSE, vai para quem quer que seja. Mas eu estou amparado pelo artigo 53 e quero crer que os meus pares da Câmara, depois daquele erro absurdo de ter condenado o Daniel Silveira, eles devam reconsiderar. E se eu for preso, eles devem me soltar, sem nenhum problema. Acabamos de conversar com o deputado federal Dr. Luiz Ovando, do PP, Partido Progressistas do Mato Grosso do Sul, falando sobre a PEC da transição e analisando as manifestações no 15 de novembro. Deputado, obrigada pela entrevista e bom dia. Muito obrigado, Lívia. Obrigado a todos vocês. Satisfação.